O primeiro navio da operação de transbordo de contêineres vai chegar em Itacoatiara na próxima quinta-feira. A cidade é o ponto onde o rio Amazonas tem mais profundidade, o que permite a atracação dos navios. O pier provisório de 240 metros de comprimento e 24 de largura é a principal medida tomada até agora para impedir a paralisação na navegabilidade no rio Amazonas. O navio consegue entrar carregado até o pier e os contêineres são divididos em balsas que exigem menos profundidade do rio e conseguem fazer o percurso entre Itacoatiara e o porto de Manaus, passando pelos trechos mais secos do Amazonas. É tudo com transferência para a balsa, né? Essa operação em Itacoatiara é um cais flutuante que foi colocado lá tanto pelos superterminais quanto pelo Chibatão. Ali os navios vão atracar, um navio de cada vez atraca. Do outro lado do terminal flutuante ficam as balsas para transferência da carga do navio para as balsas e das balsas para o navio, tá certo? Que ali se faz a operação de carga e descarga, para que os navios não tenham que subir até Manaus, aliás, tenham que subir não, né? Eles gostariam de subir, mas não conseguem subir por conta de falta de ar, do nível de água ali para a gente passar com o navio. A utilização dos dois piers flutuantes é algo inédito. A medida foi pensada pelos superterminais que operam o Porto de Manaus e o Chibatão após 2023, até então a estiagem mais severa vivida no Amazonas nos últimos 40 anos. No ano passado, sem os piers, a opção foi utilizar o porto de Vila do Conde, no Pará. Lá eram carregadas as balsas, que seguiam para o porto de Manaus, uma viagem que levava entre 5 e 10 dias. Com a opção dos piers, esse tempo será reduzido para 24 horas, mas o diretor executivo da ABAC, a Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem, não descarta a necessidade de usar o Porto do Pará. Eu tenho dúvidas ainda, até seria muito pessimista de falar que não vai servir. Não, vai servir sim, mas eu não sei se o volume de carga que nós temos em movimentação em Manaus será possível atender com esse cais flutuante. Então, pode ser que haja um gargalo ali, navios esperando, ou então navios... Aí, a outra opção que nós temos, tá certo? Que também não está descartada e vai ser utilizada, em vez dos navios subirem o rio, até esse ponto, em Itacoatiara, eles atracarem em Vila do Conde, lá no Pará, e depois mandar essas cargas por balsa também. Entretanto, essa solução ainda é uma segunda opção, tá certo? Vamos chamar assim. A operação emergencial contou com o apoio da Marinha e da ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, além da Receita Federal, que coordenou ações para o enfrentamento à crise climática. A Alfândega do Amazonas montou a operação Aduana Flutuante, que vai acompanhar todo o transporte da carga até o porto de Manaus. Câmeras de monitoramento foram instaladas nas balsas e vão transmitir em tempo real a movimentação até a capital manauara, tudo para prevenir fraudes, desvios de cargas e a entrada de produtos perigosos no país, como drogas e armas. Da parte da Receita, nós adaptamos alguns controles, adaptamos o nosso sistema para poder identificar e controlar essa passagem. Os portos foram identificados e incluídos no sistema para que os importadores, os agentes do comércio exterior possam trabalhar de forma natural. Medidas que vão ajudar na operação, mas para a ABAC, algumas burocracias ainda precisam ser destravadas. É uma operação diferente. Então, como a Receita Federal dará o tratamento das cargas, como as secretarias de Fazenda dará o tratamento nessas cargas, não há clareza, ainda não foi publicado, e nós temos mantido um diálogo permanente com o Ministério dos Portos, que está nos auxiliando a tentar destravar essa burocracia que surge nesses momentos de crise, e parece que ninguém está muito preocupado em resolver o problema. E sim, não, a regra é essa. Mas não, nós estamos operando numa situação de crise.
A operação aduana flutuante ela deve durar os 3 meses, até dezembro, que foi o tempo autorizado pela Receita Federal. Porém, o diálogo, a análise da operação e a parceria com a iniciativa privada, em função da persistência da estiagem. E olha, o Ministério de Portos e Aeroportos assinou a dragagem dos trechos mais críticos do Rio Amazonas na semana passada. O serviço teve início no final de setembro e o contrato será de 5 anos. As obras serão feitas pela DTA Engenharia, que venceu a licitação. O investimento é de R$ 92 milhões.